Aí fica a minha pergunta também aí, e provocativa nesse mesmo sentido, porque sempre falam, não, porque você não descarboxila, tem que descarboxilar. Será que tem mesmo que descarboxilar? Vamos por partes, que agora gerou uma resenha boa. Doutora, vamos começar então, vamos destrinchar isso que a gente está gerando aqui. Primeira coisa, então, quer dizer que a planta, quando ela está in natura, a gente está produzindo ela lá, ela está na floração, ela só está produzindo os canabinoides ácidos. Porque a forma ácida, ela tem esse potencial de absorção muito maior. Growzinho, né, cara? Você vê 3 plantas num growzinho de 80 por 80, a gente teve a aula do tamanho de vaso semana passada, né? Fica a dica aqui, ó, né? Então, a maioria da galera se mostrou que trabalha nesses vasos de até 20 litros, né, Tiagão? A grande maioria. É questão de espaço reduzido, né? Não tem muito o que fazer às vezes, né? Cara, é isso. Você tá limitado ao seu espaço, né? Do seu ambiente de cultivo. Não adianta querer ir além do que o espaço permite. É melhor... Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Vamos lá então, a gente começa nosso quadro aqui com a doutora Amanda Responde. Para você que quer participar, tá com alguma dúvida, né? Quer participar direto do chat, é só você deixar a tua dúvida, a gente separa aqui e vai mandando aqui para a doutora Amanda. Bora lá, doutora, a gente começa hoje então com a pergunta do Assis. Ele salve doutora, qual que é a diferença nos efeitos de usar os canabinoides na forma ácida? E até explica um pouco pra galera, nossa, então tem a forma ácida na planta, como é que funciona isso? Tem, pessoal, a forma ácida é a forma biodisponível na natureza, né? Então ela já está ali pronta para ser usada. A grande vantagem da forma ácida, essa biodisponibilidade do organismo, o organismo suga ela toda, né? Esse percentual de aproveitamento que a gente tem nas formas ácidas é perfeito. Então, eles são bem absorvidos, a gente consegue ter um potencial terapêutico das formas ácidas bem legal. São potentes as formas ácidas. Eu adoro trabalhar com forma ácida. O grande problema é você manter a forma ácida, você não degradar. E aí que mora o desafio. Sabe, você tem que manter numa temperatura muito baixa esse óleo, e é difícil, não é uma coisa fácil, e degrada com facilidade. Então, até a hora que ele mandou essa pergunta, eu comecei a pesquisar aqui quantas empresas trabalham hoje com forma ácida, e eu só achei uma. O próprio processo, talvez, de fazer, por exemplo, até no álcool de cereais, quando você vai isolar o álcool, né, acaba tendo um aquecimento de alguma maneira, né, por um período prolongado até, né? Aí fica a minha pergunta também aí, e provocativa nesse mesmo sentido, porque sempre falam, não, porque você não descarboxila, tem que descarboxilar. Será que tem mesmo que descarboxilar? Porque assim, quando eu faço a minha extração, e aí eu quero ponho lá, preparo minha manteiga, e quero às vezes fazer um biscoito, o biscoito ainda vai assar, né? Ele vai esquentar. Ou seja, porque há tanto desespero e necessidade das pessoas em descarboxilar antes até mesmo de fazer a extração. Eu não gosto porque eu acho que, na minha opinião, perde muito sabor. Vamos por partes, que agora gerou uma resenha boa. Doutora, vamos começar então, vamos destrinchar isso que a gente está gerando aqui. Primeira coisa, então, quer dizer que a planta, quando ela está in natura, a gente está produzindo ela lá, ela está na floração, ela só está produzindo os canabinoides ácidos, ou seja, até a dúvida aqui, ó, do Improvisa. Então, ó, ele tem dúvidas sobre o uso do THCA. Esse THCA que ele está falando é o que está lá na planta, assim como tem o CBDA, assim como tem todos os canabinoides com esse final A, que é a sua forma ácida, ou seja, ela não está ativa, vamos dizer assim, é isso que a gente pode entender? Isso, pessoal, é assim, ó, todo mundo vem lá do CBGA, tá? Então vamos pensar lá que o canabinoide mãe, né, o grande precursor de todo mundo, que começa ali é o reizinho, o CBGA, né? E aí ele vai se transformando em outros canabinoides de forma ácida também. O THCA, ele é excelente, eu adoro ele. A única problemática dele é mantê-lo sem degradar. Então, como eu falei, é muito difícil esse armazenamento, o não pegar sol nunca, o não pegar altas temperaturas nunca, e você conseguir manter, sabe? Dessa forma ácida. O THCA, ele não tem esse efeito psicotrópico igual o THC. THCA, ele não é tão potente, ele não causa alteração de consciência,
como o THC, tá? Então, o THCA, ele pode sim ser indicado para pacientes mais idosos, que não querem aquela chapação, sabe? Que só quer o lado mais anti-inflamatório, mais antiemético, de tirar náusea, que é esse lado que o THC tem, que pode ser muito bom para os idosos. Um paciente que já se acostumou com o uso do THC degradado, e gosta daquela psicoatividade, daquela coisa, ele não vai se acostumar com o THCA. Seja potente, ele não vai ter aquela chapação, sabe? Tá. Então, mas a biodisponibilidade dele é excelente, o corpinho absorve ele igual água, porque a forma ácida, ela tem esse potencial de absorção muito maior, né? Natureza com natureza, enzima, receptor, com natureza na forma ácida vai puxar aquilo ali. Agora, o grande problema nessa dinâmica do vender THCA, por exemplo, empresas, quem me garante que até chegar no Tiagão esse óleo não esquentou? Até um médico um dia, um amigo meu, falou assim, Amanda, eu só acredito em forma ácida quando realmente o cara que fez seu próprio óleo, armazenou corretamente, e aí o cara sabe que ele não descarboxilou, porque comprar de outros, até chegar na tua casa, já pode ter acontecido 1000 coisas com esse óleo. Exatamente, não garante, né? Não garante. O que eu acabo fazendo, eu preparo uma porção, né, do óleo, deixo ele armazenado no armário no escuro e tudo mais, no vidro, aí eu vou usando, né? E daí que eu gosto de usar o óleo ácido justamente para não ter essa chapação, né? E eu tenho um efeito benéfico nisso. Aí, porque assim, e aí, quando eu começo a perceber que ele começa a me dar um pouco mais, ou me dar uma sonolência, com essa porção eu já deixo para tomar à noite, né? Porque ela já tá me deixando. Ela tá descarboxilando. Preparo uma nova fresca para ficar usando durante o dia, para não ter essa questão, porque muitas vezes a gente quer esse alívio e não quer chapar, né? E às vezes a gente quer chapar, e a gente tem outros artifícios para chegar nesse nível medicinal. Então, peraí, então vamos para a segunda parte dessa provocação do Tiagão, né? Então, doutora, visto que é mais difícil você manter o THC na forma ácida por conta justamente dessa temperatura, né, até do manuseio às vezes, né? Tô fazendo o meu próprio óleo, então eu vou fazer com álcool de cereais, vou usar uma temperatura, não descarboxilei, mas eu vou usar uma temperatura ali, né, de 100 graus, que vamos supor, vai que eu faça ali na água fervendo, 100 graus, né? Banho-maria, 100 graus ali vai manter, só que eu faço isso por um tempão, até sair todo o álcool. A pergunta do Tiagão é, esse período, mesmo sem você ter feito o processo de descarboxilação antes, que é aquecer antes, só esse processo numa temperatura mais baixa já vai ter uma degradação ali nesse processo e vai transformar esse THCA em THC, por exemplo? Pode ser que aconteça, depende. Por isso que pra gente ter certeza que não descarboxilou, só tomando mesmo. Tá. O ideal seria você fazer essa extração e colocar na geladeira e tomar meio rápido esse óleo aí. Não é um óleo que dá para ficar circulando. O que eu fazia muito antigamente, né, doutora, eu fazia o famoso ice, né, água e gelo, botava, congela a matéria no freezer e só tirava a porção para fazer o frasquinho mesmo de 30 ml, né? Perfeito. Que daí eu consumia na semana. É perfeito, é isso que a gente estava falando ainda ali num grupo de médicos. Para prescrição, você vai prescrever uma forma ácida. Aí você não sabe se vai chegar mesmo na forma ácida na casa do cara, se já não vai esquentar na van do Mercado Livre ali, né? Sim, vai pegar sol, ou se quando chegar ainda vai deixar aberto um tempão ali, sabe? Então, como que você vai falar pro paciente tomar rápido? Toma rápido aí teu óleo, Tiagão, tem que ir, né? Doutora, estamos dando um furo de informação aqui pra galera, porque, assim, o mais indicado seria isso, né? Colher a planta fresca, congelar, fazer a extração com água e gelo, porque não tem solventes, né? E automaticamente esse processo de secagem você já tem que fazer num freezer, né? Num ambiente frio. Você só tira ali a quantidade que você necessita para fazer o seu frasquinho da semana, enquanto você conserva aquela matéria, né, congelada, porque daí assim você consegue preservar da melhor forma possível os canabinoides da fórmula ácida pelo maior tempo, né? Perfeito, Tiagão, é isso. Você consegue controlar a degradação, você toma rápido o teu óleo, você tem todos os benefícios que a forma ácida tem, que é a biodisponibilidade, que é o aproveitamento dos canabinoides na melhor forma que tem, natural, anti-inflamatório potente,
não tem nesse fator de psicose, não causa psicose, taquicardia, sudorese, não vai ter paranoia, né? Menos Só efeito colateral, né? Para quem está começando, acho que isso é sensacional, né? Para ter uma primeira experiência. As pessoas mais idosas também, isso é sensacional. Criança, se está em quimioterapia, tratamento com leucemia e precisa de THC, você não quer deixar a criança chapada, né? Exato. Você quer que melhore ali da sintomatologia que ela está apresentando, mas sem essa psicoatividade. Então, é perfeito, né? A única coisa é que a gente tem que, no mundo ideal, teria que ser grower mesmo. Não tem como a gente não estar plantando. Ah, meu Deus, viu? Só para fechar essa pergunta aqui, o Improvisa ainda pergunta, então, o THCA. É verdade que é bom para tratamento para diabetes? Para diabetes é melhor o THCV. O THCV é específico para baixar índice glicêmico, pico de insulina, para diminuir compulsão por doce. Então, não seria o THCA, mas o THCA poderia ser mais para dores crônicas, náusea, quimioterapia, essas coisas que ninguém consegue tratar, tipo síndrome da boca ardente, zumbido no ouvido, coisas que não tem coisas específicas, assim, a gente poderia tentar a forma ácida, tá? Mas da diabetes é THCV. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, ó. Muito bacana, né? Você vê aqui uma pergunta, mas olha quantas camadas que a gente pode ir ali desvelando, né? Então, acho que isso que é importante. Ó, se você tem algum caso na família e quer introduzir o assunto da maconha de forma palatável, tranquila, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, que a gente está aqui respaldado por uma médica, né, que estudou para isso, que vai trazer não no achismo, mas na prática diária dela e das pesquisas. Então, manda aí pro teu familiar, aquele familiar que não passa pela cabeça, que acha que você é só um doidão, né, um vagabundo, um maconheiro que não quer nada com nada, mostra que a gente está se organizando e o que a gente quer, na verdade, é só espalhar. Só dá uma chance, pede pro teu familiar. Só uma chance, vê esse vídeo aqui e depois a gente conversa de novo, né, Tiagão? E desmistifica essa história que o Ice é outra coisa. Não, exatamente a matéria-prima medicinal que nós precisamos e que nós cultivamos tanto, né, para fazer o nosso uso, que não é um vilão, pelo contrário, é o super-herói, né, de toda essa história. Muito bacana, maior prazer de fazer isso com essa equipe tão profissional aqui que a gente tem na Natural TV. Vamos para a próxima, é do Olívio, ele perguntou: olá, doutora, pode falar sobre a genética Galaxy CBD? Obrigado. Essa eu não ouvi falar, essa aí eu me interessei, hein? Essa é boa. Galaxy CBD, ela tem uma predominância índica, ela é uma strain que a gente pode utilizar para ansiedade, crises de ansiedade. Inclusive, quando o paciente sente ali que está entrando numa crise, pode usar a vaporização, que é uma maneira rápida. Eu adoro a Galaxy. Ela só não é muito fácil, ela é uma fotoperíodo, então dá para fazer clone dela. Ela só não é muito fácil de achar. Então, eu não sei quais os bancos de semente hoje que tem a Galaxy disponível. Mas para quem sofre de ansiedade, e, por exemplo, eu atendi uma paciente que trabalha no meio judiciário, que tem um estresse no dia a dia, assim, muito alto. Mas que, se ela usa o THC, ela fica com paranoia e achando que o lugar não tá legal. Então, o CBD, a Galaxy CBD foi uma boa estratégia para ela, para vaporização durante o dia, conforme necessidade, sem aquela chapação, mas bem ansiolítica. Então, ela tem um perfil, né, como eu disse no começo, mais índica. Então, é um perfil mais calmante mesmo, tá? Ela é excelente para tratar a ansiedade. Mas, Tiagão, é o que a gente sempre fala, né, cara? Tem que ter aí dentro do teu cultivo alguma CBD, né, cara? Justamente pela essa importância das formulações da tua medicação, ou para aquele dia que você exagerou a dose ali da tua sessão, já tá sentindo alguma coisa a mais ali, você manda um CBDzinho, teu olhinho ali, né, ou mesmo na forma vaporizada, e você vai ter esse equilíbrio. Então é por isso que o entendimento das genéticas e uma CBD no cultivo logo mais vai ser item fundamental, né, Tiagão? É o natural que eu falo pra doutora, assim, às vezes eu gosto de um pouco da chapação, mas naquele sentido de justamente de poder ficar relaxado mesmo, não ter nada em preocupação na mente, assim,
vou fazer aqui, vou preparar uma live, né? Eu não gosto de preparar live chapadão, tá ligado? Mas, assim, eu preciso aliviar minha dor, eu preciso de ter foco. Então, o que eu acabo fazendo, natureza? Eu misturo CBD com um pouquinho de THC, mas numa proporção maior, já que eu tenho ali noção, né, por exemplo, que a minha CBD é 30:1, né? E que eu tenho minha THC ali, que é em torno de 20:1. Então, eu faço ali um blendzinho, né? Não chapo, mas eu ganho o alívio que eu preciso e ganho o foco também, que é necessário, porque às vezes a gente, né, fica muito disperso com muitas coisas, né, e não consegue adquirir aquele foco. Então me ajuda bastante nesse sentido, a causa desse blendzinho. Então, ô doutor, olha que tristeza, né? Porque infelizmente a maioria das pessoas não pode ter esse blend, né? Vai estar com acesso só àquele prensadão, então não consegue fazer esse cardápio da melhor forma de uso, da forma mais adequada para o dia a dia, né? Isso que é a tristeza para mim. Viu? Isso compromete muito o meu trabalho, porque se eu pudesse fazer o que eu faço com os pacientes growers, de vai por essa genética, durante o dia usa 1:1, à noite usa mais THC ou usa mais CBD, né? Porque cada um responde de um jeito diferente. Eu, por exemplo, respondo muito bem ao CBD Full Spectrum pela manhã. Eu tomo quase 1 ml do de 3.000, uma pipeta cheia, né? E o Full Spectrum, nossa, aquilo tira a ansiedade, eu consigo trabalhar, estudar, fazer minhas coisas completamente tranquila. Se eu fizesse essa mesma pipeta de THC, ia acabar com o meu dia. De tal, eu ia baixar minha pressão, ia me dar mal-estar. Então, e tem pacientes que não, eles fazem uma pipeta de THC e o CBD para dormir, que é o contrário do que eu faço. E tá tudo bem, porque cada um tem um sistema endocannabinoide, né? Cada um sabe a forma que o medicamento faz bem, a dosagem ideal, a gente vai descobrindo isso, a gente vai tateando isso ao longo do tempo. Mas se o paciente não tem a liberdade de escolher sua genética, o seu produto, vai ficando mais difícil, mais custoso, e tudo bem, eu entendo que, né, existe a Preencides e a gente tem que avaliar que essa é a nossa realidade aqui no Brasil, num país proibicionista, onde muitas vezes o que resta, o que a galera tem acesso é isso, mas por mais que agora você só tenha acesso ao Preencides, vai sempre visionando, sempre pensando lá na frente, que um dia você pode tentar se livrar dele e conseguir ter mais conhecimento das genéticas que você está utilizando. Isso vai melhorar seu tratamento. Exatamente, ó, já fica ligado. Ó. E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes da gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que está buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. Salve, comunidade! Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria. Eu consegui o meu HC. Agora eu vou plantar meu medicamento em casa, né, com segurança e tranquilidade. Agradecer ao trabalho lindo dessa galera que realmente possibilita, né, a gente ter esse acesso, né? Porque, como vocês podem ver, eu não sou nenhum playboy, né? Olha, minha casa é simples, sou uma pessoa simples, não tenho um poder aquisitivo alto. E graças a esse projeto social, hoje saiu o meu HC depois. Então, acredita no projeto, é de verdade, dá certo. O ideal seria que não precisasse, mas infelizmente hoje é o caminho mais seguro, né? O ideal seria que todos tivessem acesso, né? Mas é isso aí, né? Conversa com o advogado, seja sincero, né? E faça o que é certo, né? Use o seu medicamento, né? Conforme o recomendado pelo seu médico, prescritor. Então, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Natural TV.
É nóis. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Doutora, a próxima aqui não tem um nome porque foi via Zap essa. A Blackjack CBD, mais uma CBD, ó, a importância, né? É uma boa opção para tratar a ansiedade e ingerir o seu óleo pela manhã antes do trabalho é melhor que à noite? Ó, acho que você estava falando exatamente nesse sentido, né? Isso, perfeito. Galera, a Blackjack CBD é um ratio 1 para 1, tá? Metade CBD, metade THC. Claro que vai depender ali, né, da mão de quem vai plantado, enfim. O ratio, ele é mais ou menos aquilo ali, né? Pra gente realmente saber como ficou a planta de cada um, mas é uma 1 para 1. Então, assim, tem pessoas que respondem muito bem 1 para 1 durante o dia. A maioria dos pacientes com TDAH, pacientes com dificuldade de memória, desatentos, vão responder bem a 1 para 1, tá? Que é o que o Tiagão tava falando agora, que é mais ou menos o ratio que ele faz com um pouquinho mais de THC. Eu, normalmente, vejo os pacientes melhor durante o dia, tá? À noite, normalmente daí o cara usa só CBD ou só THC. O que é mais comum não é utilizar 1 para 1 à noite. Mas volto a dizer que a medicina da cannabis, ela é uma medicina muito individualizada e não existe receita de bolo. Que o ideal é a gente entender como cada organismo funciona e qual é a dose desse organismo, né? Então, eu até posso falar aqui para ti que é durante o dia a resposta, mas quem vai saber mesmo é quem tá utilizando. Não é que nem Tilenol, né? Que você toma lá 30 gotinhas e já tá de boa para todo mundo. A cannabis a gente tem que experimentar para saber, né? Assim, eu acho que o que tá restrito para nós hoje é justamente isso. A gente não pode experimentar. Parece que a gente tem que já saber tudo antes, né, de fazer o cultivo, de escolher uma genética, que é meio que proibido a gente experimentar, né, aquela genética que a gente desconhece, que nem é no caso da Paraguaia Reis, que a gente tá brincando aqui falando, né, que não prestar, assim, na verdade, assim, talvez ela te traga mais resultado do que muitas genéticas europeias que custam uma fortuna. Então eu acho que a gente tem que perder esse preconceito e passar a experimentar as genéticas que estão acessíveis a nós e cultivar elas com todo carinho, com todo cuidado, sem nenhum preconceito. Eu acho que isso seria o mais importante. Eu acho que o prensado, ele tem bastante CBN. Tem algumas pessoas, né, porque é maconha velha. A semente que vem no prensado pra gente cultivar, né, que a gente cultiva ali, né? Isso. É isso que eu falo, a partir da semente. Só vai saber experimentando, né? É isso. Felizes seremos a época que a gente puder trocar entre a gente e fazer toda essa experimentação aí de forma legal, enfim, né? Eu sempre falo assim, doutor, quando eu comprava prensado, eu não comprava maconha, eu comprava semente de maconha que vinha no prensado. E aí no prensado eu tinha uma amostra grátis de eu fazer na pior forma o que eu teria. Então se eu desse um trato melhorzinho ali, um cuidado melhor, eu já ia ter uma coisa bem superior àquilo que estava vindo ali de amostra. Né? Então eu sempre comprava com intenção de ter sementes, nunca, né, propriamente de ficar fazendo só o uso do prensado. A gente fazia o uso, né, mas quando prestava, porque quando não prestava eu tinha que jogar fora e só me restava as sementes mesmo. Ainda não dá nem para ir lá fazer uma reclamação do prensado mofado. Finalizar com uma pergunta que eu acho que é muito boa aqui do Rodrigo, doutora, que é aqui, ó. Você poderia falar em porcentagem qual seria a diferença da eficácia de um tratamento de um paciente, por exemplo, com HC, que tem acesso a flores boas, por exemplo, né, do que aquele que tem que recorrer ao prensadão no mercado ilegal, né? Meu Deus. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Mas eu posso te dizer, eu não vou falar 100% dos pacientes que têm HC melhoram, porque é difícil você falar que alguma coisa é 100% nessa vida, né? Mas eu posso dizer para você que 95% dos pacientes que têm a oportunidade de ter o HC, de conhecer as suas próprias genéticas, de entender se você gosta mais do óleo, da vaporização,
até fazer as suas próprias gomas, fazer as suas próprias pomadas. 95% desses pacientes têm melhora. É o que eu acho que ele também quer dizer assim, né? Por exemplo, infelizmente, a grande parte das pessoas só tem acesso ao prensado e só vai conseguir fazer o óleo a partir disso. Imagina a degradação, né? Se a gente fosse do mesmo ponto de partida de uma flor cultivada em casa, com todo aquele carinho, respeito que ela merece. Ou seja, eu também não sei em porcentagem, mas eu acredito que são muitos por cento a diferença de um óleo feito em casa e de um óleo feito em casa a partir de um produto fruto do proibicionismo, que é o prensado, né, doutora? Mas o que eu posso afirmar que é 100% igual é aquela semente que você botou, que vem no prensado, que você põe na terra e germina, vai gerar um óleo medicinal 100% igual, no sentido genérico da coisa, tá? Não de perfis, né? Mas de uma forma genérica, vai gerar os tricomas que são medicinais dentro de qualquer outra genética adquirida. Vambora! A gente vai direto para o Ganza App. Se você não conhece, já cola lá. Se gostou, deixa o like. O nosso querido Improvisa, truvando sempre aqui no Ganza App, tá na floração, naquele pique. São 3 plantas no grow de 80 por 80 por 1,80. Solo orgânico, tá levando nos vasos de 20 litros aqui, 8ª semana de floração. 3 genéticas top aqui também, ó. Vaso de 20, vaso de 11 e vaso de 11. Bem bacana. Vamos ver aqui o videozinho dele, ó. Olha lá, bem trabalhado, né? Tem bastante amarração. A planta vindo forte. Growzinho, né, cara? Ó, você vê 3 plantas num growzinho de 80 por 80. A gente teve a aula do tamanho de vaso semana passada, né? Fica a dica aqui, ó, né? Então, a maioria da galera se mostrou que trabalha nesses vasos de até 20 litros, né, Tiagão? A grande maioria. É questão de espaço reduzido, né? Não tem muito o que fazer às vezes, né? Cara, é isso. Você tá limitado ao seu espaço, né? Do seu ambiente de cultivo. Não adianta querer ir além do que o espaço permite. É melhor ficar dentro do ponto de equilíbrio ali, né? Você vai ter mais sucesso do que você querer botar um vazão muito grande, né, num ambiente muito pequeno. Exatamente, né? O controle ali, ó. O Cássio 420, mudinhas vindo com tudo, 22 dias pós germinar. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Solo infértil. Solo inerte, né? 20% turfa e 30% perlita. E 30%. É boa, gostei dessa infértil. E 30% vermiculita, né? Aquele solo lá pra galera do mineral mesmo, né? Tá usando fertilizante mineral aqui mesmo. Aquela história, então, né? 22 dias, já tá nascendo ali, né? 1, 2, 3, 4, quinto nó nascendo. Tá no esperado, né, Tiagão? Talvez ali o volume da folhagem um pouco pequena para a idade da planta, mas isso tem muito a ver com o tamanho do vaso e a nutrição ali. Então, a gente viu lá, né? O tamanho do vaso. É que ele tá no mineral, né? Mas então, aí calibrando essa nutrição. Às vezes até na genética, né? Às vezes é característica de genética, né? Também, né? Às vezes tá acostumado com umas genéticas extremamente vigorosas, né, o Natura? Mas eu ainda que fico beliscando as bichas pra ficar com aquela base parruda lá. Quando eu vejo elas assim, eu já... Aqui, ó. O Pedrão gosta de uma técnica aí que é o belisco na planta, né? Então ele vai pegando o caule ali e vai desgastando, como se ele fosse fazer um super cropping, né? Desgastar a fibra, né? E aí isso aí faz com que a planta vá criando aqueles calos, vá aumentando um pouco a grossura do caule e, claro, né? Daí, consequentemente, ela consegue se alimentar mais rápido. Pedrão gosta das técnicas fortes, né, Churu? Deixa eu dar uma amostra aqui de como é que é na consultoria, e aí a gente não combinou isso não, hein? Vou fazer com o Thiago Reis aqui só para vocês verem como é a consultoria. Aí chega o aluno, Thiago Reis, mostra nas plantas. Aqui, Thiago Reis, eu tô aqui fazendo aqui no mineral e tal. Eu queria saber o que é que eu posso fazer de orgânico para dar um plus e o que é que eu usaria aqui. O que daria para você fazer aí de orgânico nesse mineral, é isso? Sim, para dar um plus. Que o aluno na consultoria vem, mostra e pergunta. Aí a gente tem que responder ali na lata. Mano, aí nesse caso aí, cara, eu só usaria o organismo ali para... ajudar a dar tá de boa, velho. Segue a vida, não inventa muita moda também, não. Né? Exatamente. Você escolheu uma coisa, segue em frente e não fica, mano, dando volta, não. Aqui, às vezes a galera assiste um vídeo, sabe, Thiago? Assiste um vídeo, aí fulaninho botou, vou botar também. Fulaninho não sei o quê, se fulaninho fizer em cima, você vai fazer também? Não vai, né? Pô. Aqui o próximo é o... Cadê? É o Steven Grower.
Cabeça de Nego Índica Alto, automática aqui, ó, né? A gente vai falar da automática hoje. Tá vindo, é uma fotinho aqui, tá vindo, hein, Pedrão? Tem uns cuidados ali embaixo, ó, talvez ali pela data a gente consegue pegar, ó. Mas tá aí, e você vê, tá ramificada até, né? Você vê, ó lá, ó, não é, dá pra trabalhar com algumas técnicas mesmo de baixo estresse nas automáticas, a gente vai ver isso hoje também. Isso aí tem aqui, tem 2, 3 plantas aí, mais ou menos? Acho que 2 plantas, ó. Dois vasos aqui, ó. Tá bem lateralizada, vai dar pra aproveitar uns braços aí, ó. Ela ainda deve dar uma espichada ainda do flor. Os pompons não fechou ainda, ela vai dar uma esticada ainda, parece. Acho que aí no fundo são 3 plantas, hein? São 3 vasos. Eu acho que são 3 também. Já tem mais um quarto pra cá, aqui, assim, ó. Eu acho que a da direita lá tá crescendo pinheirinha, as outras 2 estão aqui mais trabalhadas, né? Amarrada, trabalhada na marra. É isso mesmo. Pode crer. Uma pra lá e outra aqui pra frente. A do meio pra frente, eu tô do canto pra a parede ali. É isso, ó. A vantagem aqui dessas automáticas dele, né, é que ele não vai precisar muito se preocupar com fotoperíodo, né, então, e a rapidez ali de desenvolvimento. E a gente vai ver, né, se tiver tudo redondinho aí, mesmo no cultivo de automática, você pode ter rendimento muito bacana mesmo e encher pote só de automática, cara. Vamos pro próximo aqui, ó, colheita do LX Lanza. Olha lá, Churu. Agora esperar secar um pouco para coletar sementes. Produção de semente aqui pelo visto, então, ó. Né, você vê o bud, aquele formato mais cabeludão, né? Provavelmente uma sativona aqui assim mesmo. E metendo marcha ali nas sementes, hein? Aqui deve ter muita semente, hein, Churu? Quem acompanhou minha rede social esse final de semana, eu mostrei, né, como é que a parte romântica, né, desse processo aí de criação de semente, isso aí dá muita semente, né? E aí o segredo é o quê? Armazenar bem, ali na gaveta da geladeira, num potinho ali limpo, ali que foi devidamente desinfetado, que você vai ter semente ali por anos e anos, para você fazer o seu Feno Hunt dentro dos seus critérios, não dentro do critério dos outros. Churu jogou o Thiago Reis na fogueira, eu vou jogar ele também. Eu ia jogar também. O Limonino falou ali no chat ali, ó. Cabeça de Nego Índica Alto, isso não existe. Churu, e se o cara fez aí a genética dele aí e botou o nome que ele quiser, como é que funciona isso aí, pra existir ou não existir? Quais são os critérios? Peraí, vamos lá. Pergunta difícil sem combinar não vale. Mas eu vou responder essa. O que é que acontece? Cabeça de Nego é uma genética que eu conheço como sativa, que é uma das variações ali da manga rosa. E aí, provavelmente, é uma híbrida, né? Por isso que ela puxou mais pro índico. Então, pode ser, talvez, uma cabeça de negro com uma flor um pouco mais índica e, talvez, como a gente já até falou com a doutora recentemente, perfil de terpeno ali, né? E perfil de canabinoide, que é o que é mais importante. Mas essa cabeça de negro, ela, vamos dizer assim, é parente, sabe, Thiago Reis, da manga rosa. É top, hein? Então é top. Se é parente da manga rosa, tá em casa. Ó, o Lima aqui pergunta o que é o Feno Hunt, o Tiagão, né? Aqueles caçadores de genética, né? Os selecionadores aí das cruzas que vão estabilizando uma genética conforme o que você precisa, né? Em termos de potência, em termos de tempo de floração, estrutura da planta, né? Eles vão ali fazendo todo esse rolê. Existem 2 linhas, né, que eu vejo nessa questão de Feno Hunt, pelo menos da forma que eu enxergo, que eu entendo. Existe aquele cara que sai a caça de variedades bem estabilizadas, nativas, né? Que elas nascem de forma espontânea ali, sem precisar manejo propriamente ali do homem, tá ligado? Assim, aquela genética que já tá ali naquela região, bem estabelecida ali e tal. E tem aquele trabalho de Feno Hunt do breeder, né? De, por exemplo, aí, ele pegar todas essas sementes e germinando elas, né? E fazendo a seleção desses fenos de acordo, né, de acordo com as características de cada mãe, para poder fazer o novo cruzamento, então não só de uma planta mãe, de uma fêmea, mas de uma planta macho, para poder fazer o cruzamento e buscar a estabilidade dessas características que ele está almejando ali, né, dentro dos seus critérios, né, Churu? Que é isso, né? Às vezes você busca um perfil de canabinoide, um perfil de terpenos, que ainda você não consegue encontrar num banco de sementes e você quer criar aquilo, né? De forma, você vai fazer dessa forma, né? Cruzando e selecionando de acordo com essas características aí que elas vão apresentando, vai cruzando, ou seja, e a caça do feno perfeito, né? Só dar uma dica rápida, isso aqui não é o trabalho do Feno Hunt, é apenas uma pequena fração.
é o quê? Germinar a quantidade X de semente no copinho, pode ser um copinho de 200 ml ali, e deixar pelo menos umas 2 a 3 semanas, que é o suficiente para você selecionar dali só as melhores, e aquelas melhores lá você vai fazer outra cruza e vai repetir o processo de novo de colocar no copinho. Chega uma hora, Thiago Reis, que você germinou 10 para tirar 3. Aí daquelas 10, só 3 cresceram bem. Aí depois que você continua cruzando, daqui a pouco aquelas 3 viram 6, aquelas 6 viram 10, você já tem que germinar uma quantidade maior de semente para fazer o quê? Separar de novo as melhores das melhores, e é dessa forma, pessoal, que você chega num bom resultado para você, que vai te economizar muito também. A analogia é assim, cara, o Felipe Massa é piloto profissional, certo? Né? Você também pode ser um piloto amador, né? Ah, pode crer isso, né? Nada te impede. Né? O que vai diferenciar é a escala. Qual é a escala de competição que ele tá realiza tirando, e a sua, né? É numa escala menor, né? É aquela questão, né? O fazendeiro vai fazer, né? O cara que está ali, né? O pesquisador, né? Vamos dizer ali da Embrapa, ele vai fazer com 10 mil plantas, né? Exato. Escala, né, Tiagão? Mas o processo acaba sendo parecido, só uma automação só outra muda a aqui escala. ou ali. Só muda a escala. Então você consegue sim fazer de uma pequena escala, de uma forma simples, né? Com os mesmos procedimentos, os mesmos protocolos dos grandes. E por que não você pode chegar e achar o bilhete premiado, né, Churu? Com certeza vai achar, cara, sempre. Deixa eu só puxar aqui o Lima. Ele perguntou, comprei o curso de vocês. Tamo junto, meu querido. Usa sem moderação aí a hora que você quiser, viu? Muito bom. Como faço para vocês reagirem ao meu cultivo? É aqui, ó, nessa aba que a gente tá. Toda live, galera, a gente abre a nossa live com react dos alunos do nosso curso. Então, se você adquirir o curso, é só você postar aqui no Ganza App, Lima, e você já vai cair direto nessa aba que a gente tá reagindo agora, inclusive aqui da galera de aluno. Então, é só você começar a postar lá no Ganza App, mete marcha.